Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso papo é sobre o mercado de trabalho brasileiro, que vocês há de concordar que está terrível, com um número de desempregados de 13,5 milhões de trabalhadores sem um trabalho. A gente tem que discutir qual é o amanhã. Está melhorando? É só uma discussão midiática? O que a gente pode fazer para enfrentar essa situação? E para responder um pouco dessas dúvidas e analisar com a gente essa situação, a gente conta com a presença do Tomás Jensen, que é técnico e professor da Escola do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Análise de Dados Econômicos, que precisam ser verificados para nós, trabalhadores, nos apropriarmos das informações e ir para cima. Aliás, essa é uma das razões históricas do nascimento do DIEESE, não é isso, Tomás? E uma das questões que está muito colocada para a gente é justamente a questão do desemprego. 13,5 milhões de trabalhadores desempregados, ao mesmo tempo que nas últimas semanas a gente tem um discurso midiático, alguns analistas dizendo que a gente está começando a respirar. Queria que você analisasse essa situação. Dá realmente para dizer que a política que a economia se deslocou da política, se descolou? Na verdade, o mercado de trabalho ele foi muito afetado pela depressão econômica que a gente viveu no Brasil, né? E que ainda vive. Se a gente lembrar, o ano de 2014 a economia ficou estagnada, 2015 e 2016 a queda acumulada é quase 8%, né, do PIB, e esse ano, né, os dados que já foram divulgados do primeiro semestre mostram que a economia parou de cair, né, e aparentemente, muito lentamente, né, começa alguns sinais de crescimento, né, mas são sinais ainda muito difusos. Então, alguns indicadores apontam mais para cima, outros apontam estabilidade, né, e de toda forma, o mercado de trabalho foi muito afetado ao longo desses 3 anos, e esse ano também segue muito enfraquecido. A recuperação do emprego, ela é o último estágio da recuperação econômica. Então, como nós ainda estamos num cenário de indicadores ainda muito conflitantes e a taxa de crescimento do PIB ainda muito baixa, o mercado de trabalho ainda está muito longe do que era nos anos de 2012, mesmo 2013. Né? A taxa de desemprego no Brasil ela está em 12,8%. Da população economicamente ativa, essa é a taxa do IBGE, o que chega, né, a pouco mais de 13 milhões de trabalhadores desocupados em busca de ocupação. Aqui na região metropolitana de São Paulo, a taxa de desemprego está em 18,3%, né, são por volta de 2 milhões de trabalhadores também desempregados. E a recuperação, né, a geração de postos de trabalho para todos esses trabalhadores não está sinalizada no horizonte. Tanto é que o tempo médio de procura de emprego para quem está desempregado hoje, aqui na região de São Paulo, é de 44 semanas. Então, nós temos quase um ano de tempo de procura de emprego por quem hoje está desempregado. Isso sinaliza claramente, né, que ainda estamos longe dessa tímida recuperação econômica se reverter em, de fato, geração mais robusta de emprego. Não dá para ter um otimismo com os números que a gente tem por enquanto? Não, otimismo de forma alguma, inclusive porque alguns indicadores fundamentais para a recuperação do emprego, como, por exemplo, o investimento, ainda estão muito debilitados, né? E a estratégia de aceleração de crescimento que o governo federal tem buscado, por meio de privatizações, por exemplo, muitas vezes tem um impacto de reduzir emprego ao invés de gerar novos postos de trabalho, uma vez que as empresas que estão em vias de serem privatizadas normalmente abrem programas de demissão voluntária, né? E mesmo os compradores de novas empresas não costumam ter muito compromisso com os trabalhadores ali contratados e já chegam com uma ideia de redução de custos e normalmente essa redução afeta o emprego.
Então, a estratégia de crescimento que aparentemente o governo busca é uma estratégia que não é propriamente voltada à geração de novos postos de trabalho. E é contraditório isso que você está afirmando aqui para a gente com relação à própria proposta que o governo Temer anunciava, alardeava, antes mesmo do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que a ideia de que reformas, de que privatizações, uma ideia de saneamento da máquina pública, que isso ia gerar empregos. Não é isso, então. Ao mesmo tempo, a gente tem um dado fresquíssimo, que saiu agora em agosto, que é o dado do Ministério do Trabalho, que mostra que foram geradas 35.457 vagas de emprego formal. Ao mesmo tempo, essa estatística mostra que não há muita diferença entre o salário de quem é admitido com quem é demitido. Você entra numa empresa com um salário de em torno de R$ 1.400 e sai com um salário de R$ 1.700. A gente está caminhando para o final, Tomás, mas se a gente não conseguir terminar agora nesse bloco, a gente retoma. Eu queria que você analisasse. Tem contratação, mas ela também paga pouco. Quando tem? Os dados, né, que você menciona do CAGED é de emprego formal, né? As dimensões são essas, né? É um saldo positivo de 35 mil postos de trabalho diante de um universo de 13 milhões e meio de desempregados, é mais ou menos a magnitude, né, do que é a estratégia de crescimento desse atual governo diante da dimensão que é o problema do desemprego no Brasil. Então, o emprego formal ainda é muito tímido diante do que tem de necessidade de geração de postos de trabalho. Os poucos postos de trabalho gerados são com remunerações bastante baixas, né, e muitas vezes fruto de rotatividade, isso que você mencionou, demitindo pessoas que têm salários um pouco maiores para admitir pessoas com salários menores, né? Então, ainda é uma geração insuficiente, muito insuficiente diante da dimensão do desemprego no Brasil. E que não gera renda, que não gera poder aquisitivo para movimentar a roda da economia. A gente vai fazer uma pausa agora e na volta a gente dá continuidade a esse papo aqui com o Tomás sobre o mercado de trabalho e o combate ao desemprego. Até já!